Boa noite, a graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu já quero começar orando com vocês. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dá para juntos nos dedicarmos a aprender da Tua Palavra e aprendendo dela, poder vivenciá-la, experimentá-la, Pai. Isso significa experimentar a Tua graça, experimentar o Teu perdão, as Tuas bênçãos, Senhor. Nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, em razão da Páscoa, nós pausamos essa série em Atos para destacar 3 perspectivas ou 3 lições sobre as últimas horas de Jesus antes da crucificação. E observando que possivelmente poderia ter sido a visão de 3 personagens bíblicos e, portanto, também históricos, a gente viu esses 3 personagens. Eu comecei por Malco, aquele que cortou a orelha de Pedro, mas foi curado por Jesus. Eu falei também de Simão de Cirene, que é o pai de Rufo e Alexandre, que foi obrigado a carregar a cruz na qual Jesus foi pregado. E eu também falei sobre o centurião que estava no sítio da crucificação, lá no Gólgota, de onde ele possivelmente ouviu e viu muito, a ponto de ter dito, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então eu terminei a mensagem perguntando se vocês criam que o Cordeiro perfeito foi sacrificado para nos salvar da justa condenação que cada um de nós merecemos por causa dos nossos pecados. E essa afirmação é a primeira parte daquilo que Paulo nos apresenta como evangelho ou as boas novas de Cristo. Nas palavras dele, do apóstolo Paulo, nós vemos: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E a segunda parte das boas novas é o destaque que a Páscoa dá. É o túmulo vazio, é a ressurreição de Cristo, que Paulo diz: foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A história que aconteceu durante a Páscoa foi somente o início de uma nova era, uma nova fase no plano de Deus. Não porque as coisas saíram do controle, pelo contrário, tudo o que aconteceu já havia sido anunciado, já fazia parte do programa de redenção de Deus para a humanidade. Por 40 dias, depois da ressurreição, Jesus apresentou muitas provas de que estava vivo e continuava ensinando os seus discípulos acerca do reino de Deus. Dezenas de pessoas lhe viram nesse período e ao final de 40 dias, Jesus pediu aos seus discípulos que não deixassem Jerusalém. Não porque aquele era um momento de restaurar o reino a Israel, como seus seguidores pensavam que Jesus faria, mas porque ele tinha uma missão para eles e todos aqueles que viessem depois deles, até que Jesus retornasse. Nós, os que cremos no Evangelho, fazemos parte desse grupo, que foi alcançado pelo trabalho dos que vieram depois dos primeiros discípulos. E agora, o legado deles está em nossas mãos. De sermos testemunhas de Jesus Cristo aqui no Clériston Andrade, ali na Quixaba, em toda a região de Paulo Afonso e até nos cantos mais esquecidos do sertão nordestino. Para isso, nós contamos com o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, que trouxe vida à igreja e que por meio dela servimos ao Senhor e anunciamos a salvação, apresentando a culpa causada pelo pecado de todo homem e de toda mulher e o perdão de todos os nossos pecados pela graça e fé no único e amoroso Deus, Jesus Cristo. Em Atos 2, nós lemos a respeito disso, quando Pedro disse: portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro, nesse sermão a centenas de judeus presentes, logo depois da descida do Espírito Santo no dia de festas de Pentecostes, ele apresenta Jesus como Senhor e Cristo. O Jesus, Senhor e Cristo, que os seus conterrâneos, que os judeus mataram. O texto diz, que vocês crucificaram.
Essa é a parte da culpa. Essa é a apresentação do pecado que mexeu e que cutucou e que sacudiu e que perturbou positivamente aqueles ouvintes, que num tom de desespero perguntaram: o que devemos fazer? E agora, Pedro apresenta a parte da graça, a parte que conecta o que todo pecador como eu e vocês precisamos fazer para desfrutar do perdão. Vejam, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. É uma ação. A ação de se arrepender, que foca numa mudança de mentalidade, numa mudança de concepção, numa mudança de opinião sobre o que se pensa a respeito de Jesus. Ou seja, não é uma questão de obras, é uma questão de fé, é uma questão que envolve acreditar na verdadeira identidade de Jesus. Porque ele não era um mero homem. Nós lemos no versículo 36, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele era o Messias, ele era o Emanuel, o Deus conosco, ele era o Salvador. A graça de Deus era o próprio plano de Deus. Pedro, mais cedo nesse sermão, ele disse: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Em outras palavras, na sua falta de conhecimento, na sua falta de fé, na sua ignorância, vocês pregaram Jesus na cruz, matando com a ajuda de gentios, que não sabiam nada a respeito da lei de Moisés e dos profetas. Disse o apóstolo Pedro aos judeus: vocês são culpados, mas pela graça, Deus providenciou perdão. Na sua graça, no seu favor imerecido, todos podem ter perdão pela culpa do seu próprio pecado, quando a fé em quem Jesus realmente é e faz. Ele é Senhor, Ele é o Cristo, Ele ressuscitou dos mortos, Ele está sempre presente, Ele nos dá alegria. Tudo isso foi o que Pedro ensinou para os seus ouvintes naquela ocasião. Que eles precisavam se arrepender de pensarem que Jesus era quem os líderes religiosos falsamente disseram que Ele era, e passarem a crer em quem Jesus realmente era para receber a promessa do Espírito, semelhante anunciada pelo profeta Joel na festa de Pentecostes. Muitos daqueles judeus creram na mensagem do apóstolo Pedro. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essa ideia de culpa e perdão, pecado e graça, também é vista no segundo sermão de Pedro, registrado por Lucas em Atos capítulo 3, e que nós já temos estudado. Pedro e João, quando foram ao templo orar, e esse era um costume judeu daquela época, eles foram abordados por um mendigo paralítico que há muitos anos tinha o hábito de ser posto ali em frente à porta formosa do templo para pedir esmolas. E quando eles dois, questionados se tinham dinheiro para dar, Pedro respondeu: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E a história nos mostra que naquele mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados. Que com um salto ele se levantou, começou a pular e louvar a Deus pela cura. Então os três, Pedro, João e o homem curado, eles entram no templo e Lucas escreve: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Então, observando a reação das pessoas, Pedro ele aproveita essa oportunidade para começar a pregar o seu segundo sermão, apresentando como da primeira vez o Evangelho, a começar pela culpa causada pelo pecado, e em seguida o perdão que todos, por causa da graça de Deus, por meio da fé em Jesus, temos ou podemos ter. Vejam,
vocês traíram Jesus. Vocês rejeitaram Jesus, mesmo quando Pilatos já tinha decidido soltá-lo. Vocês negaram Jesus. Vocês preferiram que um assassino fosse solto. Vocês mataram Jesus. Pedro está dizendo, vocês são culpados. Vocês são pecadores. Mesmo tendo agido por ignorância. Mesmo tendo agido por falta de conhecimento. Vocês e seus líderes judeus são culpados. O que aconteceu com Jesus não foi um acidente na história. Não foi uma obra do acaso. E Pedro ele deixa isso muito claro. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Pedro aqui ele faz conexão com o Antigo Testamento, com a Bíblia judaica, para fazê-los considerar ou para trazer à memória um conhecimento que eles já tinham, mas que se pareceu incompleto ou equivocado, incorreto, e que prejudicava eles olharem para Jesus como quem ele verdadeiramente era. Aquele que foi glorificado pelos patriarcas, aquele que é santo, que é justo, aquele que foi ressuscitado dos mortos, aquele que curou o homem paralítico. E por isso, Pedro, mais uma vez, agora ele entra com a graça. Porque não é suficiente na apresentação do Evangelho, nós somente ajudarmos as pessoas a compreenderem que elas são pecadoras. Elas precisam entender que seus pecados trazem culpa. E essa culpa, essa ofensa, essa dívida, somente é paga por quem pode pagá-la. Pelo próprio Deus, contra quem todo pecado é. Por isso Pedro diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Dessa vez, Pedro não diz somente para ter um metanoia, essa palavra grega para arrependimento, e aqui na forma de verbo, metanoé. Ele também diz, epistrefo, volte para Deus, não é somente uma questão agora de mudança de mentalidade, mas uma postura que me coloca diante de volta para o Senhor. Retorne para Deus, pare de andar nos seus próprios caminhos, do seu próprio jeito, vire-se, volte-se para Deus. Isso significa reconhecer a identidade de Jesus e confiar no que Ele fez e no que Ele disse. Um autor que eu gosto muito, ele disse, o verdadeiro arrependimento é admitir que o que Deus diz é verdade. E porque é verdade, mudar a nossa opinião sobre os nossos pecados e sobre o Salvador. A partir desse ponto, Pedro continua explicando a graça de Deus, que foi planejada, que foi anunciada, que exige uma resposta, que se expande, se alastra a partir dos judeus e transformam as pessoas. Então, a partir do versículo 21, nós lemos, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. A ausência de Cristo no meio deles, ou melhor, a ausência de Cristo da forma como ele se encontrava antes da morte, porque ele está espiritualmente presente, é justificada como parte do plano de Deus, para que no tempo certo, Deus restaure todas as coisas, a semelhança de como era antes do pecado entrar no mundo pelos seres humanos. Ou seja, antes de um tempo que nós chamamos de queda. E a ideia aqui também pode ser entendida como tendo o contexto, essa pregação do Evangelho, o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2. E que esse tempo de restauração já começou, mas vai ter o seu clímax, vai ter o seu desfecho num futuro determinado por Deus. Nesse dia de conclusão, de restauração de todas as coisas. As coisas como estão não ficarão assim para sempre. Atos 3, nesse caso, ele começa ilustrando essa restauração. Como?
com a cura do paralítico, e que foi predita há muito tempo pelos profetas, como exemplo, o próprio profeta Isaías. Falando desse tempo, desse futuro tempo, ele escreve: então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Haverá um momento na história que nós ainda aguardamos, quando tudo será restaurado por Deus. E tudo isso acontecerá por causa da graça de Deus, que não começou, a graça de Deus não começou quando Jesus ressuscitou. A graça faz tanto parte do caráter de Deus, como quanto do plano de Deus, antes mesmo da criação do mundo. Em Efésios nós lemos: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse plano não começou agora, não começou há 2000 anos. Começou antes do mundo existir. E o versículo 21 de Atos 3 termina dizendo que os santos profetas de Deus foram o meio de anunciação da restauração de Deus. E nós temos visto isso aqui, porque tanto no sermão de Pentecostes, como esse no pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém, Pedro diz que nada do que aconteceu com Jesus foi uma surpresa. Tudo estava devidamente planejado e anunciado. E agora, Pedro cita que Moisés, o grande profeta de Israel, também anunciou. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Essa é uma citação de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15, 18 e 19. E que ela era interpretada pelos judeus como a vinda de um profeta semelhante e tão importante quanto Moisés. Pedro está dizendo: mesmo nosso grande e importante profeta Moisés anunciou quem? Jesus Cristo. Se você acredita em Moisés, povo judeu, então você deve crer em Jesus. E se você crê em Jesus, você entende e confia no que Moisés ensinou. E Moisés não foi o único a falar sobre Jesus. Pedro disse: de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Jesus ressurreto já tinha até tocado nesse assunto, quando ele apareceu para 2 discípulos que viajavam para Emaús, no capítulo 24 de Lucas. E enquanto eles conversavam, Jesus fez referência à incredulidade de todos. Como Pedro diz agora, citando que os profetas já tinham falado dele. Vejam, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Isso é Jesus falando para esses 2 discípulos. Mas que bom que esses 2 discípulos tiveram uma aula particular ali com Jesus. Vejam, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Antigo Testamento todo, você pode não conseguir ler as palavras Jesus Cristo, mas todo ele aponta e anuncia Jesus Cristo. A graça de Deus era anunciada desde os primórdios. Mas ai daquele que não ouvi-lo. Ai daquele que não quiser receber esse presente de Deus. Ai daquele que não quiser a graça de Deus que foi planejada e anunciada por Deus. Porque quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Essa graça, ela exige uma resposta positiva para que seja totalmente usufruída. Em especial para que possamos desfrutar do perdão de Deus que nos conduz, por causa de Jesus, à vida eterna. O próprio apóstolo João escreveu, ele, falando de Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus morreu para propiciar a salvação de todo mundo, para pagar pelo pecado do mundo todo. No entanto,
Somente aqueles que nele confiam, que nele creem, desfrutam disso. Somente aqueles que tiverem fé em Jesus é que terão seus pecados perdoados. E, portanto, poderão desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. E fazer parte, e ser parte do povo de Deus. A resposta que a graça exige não é se tornar judeu, mas crer no Messias que nasceu como um judeu. Nós, enquanto gentios, ou seja, enquanto não judeus, é isso que significa gentio, fomos alcançados de acordo com a promessa de Deus em abençoar todos os povos, toda a terra, a partir do povo judeu, que teve origem lá em Abraão, quando Deus, ou com quem Deus fez uma aliança. Vejam, Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa graça, essa promessa de abençoar e de salvar a gente de toda a língua, de todos os povos e de todas as etnias, começou e se expandiu por meio do povo que Deus escolheu há muito tempo. Não para que somente Abraão se beneficiasse do Senhor como Deus, mas que por meio dele e dos seus descendentes, todos os outros povos fossem abençoados. E é por isso que Pedro diz: e vocês, falando para os judeus, herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E pela misericórdia do Senhor, essa bênção, ela chegou até nós, mas ela começou entre os judeus e se expandiu por meio dos judeus, com a missão que há pouco tempo do evento que nós estamos estudando, em Atos 3, aconteceu. Quando Cristo deu a missão para que seus discípulos fossem testemunhas dele até os confins da terra. Mas que começava por Jerusalém. Como o próprio Jesus disse no final do Evangelho de Lucas. Os primeiros a receberem o Evangelho, a ouvirem do Evangelho, foram os judeus. Não somente porque nessa ocasião do nosso texto, pelo menos 2 dos apóstolos estavam em Jerusalém, como porque logo depois da ressurreição, Jesus esteve entre os judeus, ensinando sobre o reino de Deus para que fossem abençoados. E reconhecendo Jesus como o Senhor, pudessem discernir os seus pecados e fazer o que é certo aos olhos de Deus. Aqui não é somente uma questão de compreender e depositar fé na verdadeira identidade de Cristo. Aqui a questão é que a graça de Deus, na pessoa de Cristo, não para no dia que nos tornamos salvos, mas continua durante toda a nossa vida, auxiliando nas nossas decisões e transformando os nossos pensamentos, discernindo com a mente de Cristo o certo e o errado. Eu espero ter ficado claro para vocês que a graça de Deus não é o resultado de um plano B do nosso Deus. Também não é o resultado de alguém que escreve certo por linhas tortas. Isso é impossível para Deus, porque tudo que Ele escreve é tão perfeito quanto Ele é perfeito. Por isso, tudo o que aconteceu com Jesus não pegou Deus de surpresa. Tudo foi minuciosamente planejado e posteriormente anunciado para que, na nossa vez de responder à graça de Deus, disséssemos sim, aceitássemos as evidências e confiássemos as nossas vidas a Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem judia,
teve discípulos judeus, abençoou primeiro os judeus, mas se sacrificou para pagar pelo pecado do mundo, servindo como exemplo perfeito de moralidade e única opção para quem quer ter os seus pecados perdoados. Única opção para quem é carente de ajuda, porque todos nós precisamos de um Salvador. Agora, não foi por menos que eu quis repassar com vocês a estrutura dos 2 sermões de Pedro, mostrando que na apresentação do Evangelho, como exemplificado e aplicado por Pedro, nós precisamos nos atentar e mostrar, primeiro, que as pessoas têm pecado e são pecadoras. Jesus mesmo disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em outras palavras, uma pessoa que não consegue se ver como pecadora não vai conseguir entender o porquê ela precisa de salvação. Uma pessoa que não sabe que está se afogando, ela também não sabe que precisa de ajuda. A boa notícia, ela não deixa de ser uma boa notícia por causa disso. Mas o efeito dela, numa pessoa de coração endurecido e portanto, sem disposição de ouvir, de aprender, é inoperante, é infrutífero. Nos sermões de Pedro, ele deixa muito claro a culpa que aquelas pessoas tinham por causa dos seus pecados, em especial de como elas ordenaram a crucificação de alguém inocente. Eles foram cúmplices do assassinato desse inocente. Muito provavelmente, esse não vai ser o seu argumento para ajudar alguém a abrir os olhos e se ver como pecador. Nós não podemos descontextualizar de que Pedro estava pregando para um povo judeu. Mas uma boa ideia nas Escrituras que eu vejo para que a gente possa fazer algo semelhante, a saber, ajudar alguém a abrir os seus olhos, é aquela história do encontro de Jesus com um jovem rico. Esse jovem, ele não pensava que tinha pecado. No diálogo com Jesus, ele diz que desde a adolescência dele, ele guardava toda a lei. Mas Jesus, ele sabia um ponto que tocaria na ferida dele. Veja, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nesse momento, esse jovem percebeu que era pecador, mas infelizmente, ele não estava interessado na solução do problema. Em outras palavras, a ideia é ajudar as pessoas a reconhecerem que elas não são infalíveis. Que em algum ponto elas pisam na bola, elas pecam. Se usarmos 2 mandamentos entre os 10 mandamentos, por exemplo, e eu perguntasse para vocês, você já mentiu? Você já cobiçou? Ou seja, você já desejou ardentemente alguma coisa que seja de outra pessoa? E uma resposta positiva é o que nós precisamos para mostrar que essa pessoa, ela é pecadora e que ela já percebe isso. Mas como eu disse, e como Pedro fez, não é até aí que vai a apresentação do Evangelho, dessas boas notícias. A verdade, ela nunca deve ser desacompanhada da graça, que apresenta Jesus Cristo como aquele que tomou para si a culpa pelo nosso pecado. Em Romanos 6:23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. E é por isso que Jesus teve que morrer. Porque ao tomar para si, para Ele, os nossos pecados, Ele também tomou para si o salário disso, a morte.
Uma morte que é o contrário de nós, ele nunca mereceu, porque ele nunca pecou. Mas agora, carregando os nossos pecados, ele se sacrifica para que nós não precisássemos morrer. Que amor! Se você nunca prestou atenção nisso, ele deu a vida dele por você. Olha como Paulo escreve sobre isso. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não teve nada que ele olhou para você para dizer, você merece, meu camarada, eu vou morrer por você. Nada. Pelo contrário, ele olhou para cada um de nós e viu todos os nossos podres e ainda disse, eu vou morrer por você. Meus irmãos, eu espero que os estudos no livro de Atos estejam atingindo o seu propósito para a nossa comunidade, de nos incentivar, enquanto igreja do Senhor Jesus, a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. Eu confesso que cada mensagem que eu preparo, pela graça de Deus, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais desejoso de apresentar Cristo aos meus amigos que ainda não são cristãos. E cada vez mais eu penso em estratégias para poder estar com alguém e conseguir conduzir a conversa para então chegar nesse ponto de apresentar o Evangelho. Cada vez mais eu descanso na promessa e na esperança de Deus, porque eu sou apenas um servo, eu sou apenas um veículo de Deus, assim como cada um de vocês que já creu nele e é discípulo dele. A minha satisfação está em servi-lo. Eu adoraria poder ver as sementes que eu plantei, brotando, crescendo. Mas eu confesso também que quanto mais eu estudo a palavra do Senhor, e Atos tem feito isso em mim, mais eu me satisfaço em ter, não exatamente em querer ver os resultados disso, mas em ter aproveitado bem as oportunidades para apresentar esse tão grande amor, essa tão graciosa salvação. Por isso, eu quero terminar esse nosso tempo lendo um versículo que eu gosto muito e com frequência eu me lembro. É Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Senhor, muito obrigado por olharmos para os sermões de Pedro, para olharmos por Atos 2, Atos 3 e ver a Tua graça, ver a forma como o Senhor alcançou ao longo da história pessoas que, como nós, nunca mereceram a salvação, mas na Tua graça o Senhor Jesus Cristo morreu, na Tua graça o Evangelho chegou até nós e na Tua graça nós depositamos fé nisso. Pai, que isso não seja somente algo numa experiência pessoal, mas que nós possamos testemunhar, falar do que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Nos ajude a termos coragem, nos ajude a sabermos o que falar, nos ajude, Pai, a confiarmos nessa esperança que o Senhor nos dá, de que está conosco até o fim dos tempos. Nos ajude, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para o desenvolvimento da igreja. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.